Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Dando continuidade aqui à nossa saga dos campeões do mundo de Labordoné a Ding Liren. A gente vai passando por todos os campeões mundiais da história e agora a gente chegou nele aí, Polmorph, né? Passando de Andersen, portanto, aqui para o Polmorph. O Andersen que foi uma lenda, um jogador de ataque, a gente viu as combinações, uma das partidas mais bonitas da história, na minha opinião, foi do Andersen. Só que o Andersen tinha um ponto, né? Que o xadrez evoluiu depois dele, que era o seguinte: pro Andersen, a melhor defesa era o ataque, 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 sempre ataque. Então, em partidas onde ele tinha que se defender, ele poderia acabar sendo derrotado, porque ele não ia se defender, ele ia atacar. E muitas vezes é a melhor defesa mesmo, mas nem sempre no xadrez. O xadrez evoluiu e muitos perceberam que era necessário dedicar, e aí Polmorph entra nessa categoria, dedicar uma base posicional um pouco mais sólida antes de empregar as combinações ali de ataque, né? Não que isso invalide as imortais do Andersen, belíssimas, mas a consistência fica maior quando o jogador evolui no sentido de também cuidar da defesa quando for preciso, né? E aí a gente chega então em Polmorph, uma criança, um prodígio, que aprendeu muito cedo a jogar xadrez, e tinham grandes jogadores na família dele. O tio dele era o melhor jogador lá de Louisiana, Mississippi, enfim, jogador ali dos Estados Unidos, o Polmorph, e uma família onde o irmão jogava xadrez, o pai, o tio, muita gente, e logo, rapidamente, ele ia assimilando as ideias e empregando criatividade, ataque, tática e tudo mais, né? Polmorph é um jogador completo. Desde muito cedo ele chamava a atenção pela facilidade com que ele tinha de aprender as coisas. Ele aprendeu 4 línguas: francês, inglês, claro, espanhol, italiano e acho que alemão também. Falava mais de 4 línguas. E também, além de tudo, o Polmorph, ele completou muito cedo a universidade. Ele se formou em Direito aos 20 anos de idade, ele completou a universidade em 2 anos. E como era proibido trabalhar tão cedo, ele teve que esperar um pouquinho. E aí, nesse período, aí ele tinha que ser maior de 21 anos para poder trabalhar como advogado. Ele falou, então vamos jogar uns torneios aí de xadrez. E aí, ele chegou arrebentando. E a gente tem um torneio aqui, então, o jogador Luiz Paulsen, que vai ser muito famoso no futuro. A gente está em 1857. Seria aí um dos grandes jogadores da época, e aqui Polmorph, então, jogando aí um dos seus primeiros torneios, e ele tá nesse match tão esperado contra o Luiz Paulsen, que certamente é o favorito aí, né? E até aqui, estamos no último match, o Polmorph ganhou de todos os jogadores, e tá fazendo uma campanha fantástica, e vamos ver então Polmorph aqui em ação. E Luiz Paulsen tem as peças brancas e abre aqui com o peão do rei E4, Polmorph responde com E5, temos aqui a abertura dos 4 cavalos, seguido de bispo B5. Polmorph responde com bispo C5, segue o desenvolvimento. E aqui Roque foi jogado pelo Luiz Paulsen, mas aqui é possível jogar cavalo por E5 também, olha aí os jogadores táticos, né? Esse lance aqui entrega uma peça, mas depois que tá vindo o garfo vai recuperar, portanto a peça é possível jogar dessa maneira, é bom até. E aqui, cuidado jogadores de negras, não vale a pena, você fala assim, já que eu vou levar o garfo, eu vou tirar o Roque aqui do adversário, não vale a pena, as brancas vão ficar com um centro muito forte, e por mais que você dê um cheque aqui, as brancas já tem várias ameaças aí na posição. Então se você se deparar com essa posição, simplesmente toma o cavalo e depois do avanço protege o seu cavalo. E se o jogador for muito agressivo, ele não vai imediatamente recuperar o material e vai jogar um F4. E tudo bem, você vai saindo aí dos duplos que vão chegando, né? E aqui a gente tem igualdade. E se o jogador quiser ainda continuar atacando, tudo bem, mantenha frieza. Por enquanto pretas tem uma peça a mais. Mas aqui dá para jogar das mais diversas formas. Uma boa forma é cavalo E4 aqui, pressionando em C3. Enfim, o jogo poderia se desenvolver dessa forma, com chances aí para os dois lados, né? Para ser bem sincero aqui, nessa tipo de posição, até um pouquinho melhor para as negras aí, por conta desses alvos aqui que já tem na posição, né? Mas, enfim, esse é um pouquinho de abertura aí. É possível, então, jogar o cavalo por E5, mas o Luiz Paulsen prefere aqui colocar o rei em segurança e faz o roque. A partida segue com o roque também pelo Polmorph, e agora sim cavalo por E5, indo para a ideia do duplo, e o Polmorph decide não ir para as... Ele prefere desenvolver peça aqui, torre em E8, pressionando agora o centro. Cavalo por C6 foi jogado, D por C6. Notem que o Polmorph capturou com o peão de D, também poderia ter capturado aqui com o peão de B, né? Mas capturar com o peão de D traz a vantagem de que esse bispo vai poder jogar com facilidade, e só é possível isso
porque esse peão tá caindo, né? Então vamos ver como segue aqui na partida, bispo C4, né? Ô Rafa, você falou que o peão tá caindo, dá pra jogar um bispo D3 aqui e salvar tudo. É verdade. No entanto, o poderoso ataque que tá chegando das negras aqui é difícil de combater, é difícil de segurar, né? Por exemplo, aqui uma variante como essa, né? As pretas provavelmente já estão ganhas, né? Então aqui vai ter sequência de checkmate, vai ter sacrifício de tudo quanto é peça e as pretas vão ganhar, né? Aqui, muito provavelmente, as pretas têm uma posição vencedora. Ah, mas aí eu seguro o cheque aqui, tudo bem. A variante é longa, é verdade. Mas não tem como segurar. Ô, Rafa, você tá falando que tem 2 peças a menos aí, não é tão simples assim essa vitória. É verdade, tem que achar os melhores lances aqui, mas aqui já tá quase dando mate, né? Aqui pra não levar mate tem que entregar dama e tudo mais. E, apesar das negras terem entregado aí uma torre e 2 peças pela dama, né? Mas aqui o ataque continua, as peças jogam fácil, o rei não tá seguro, então seria uma boa possibilidade aqui para as negras, né? Nada simples, nada simples. Então não é tão óbvio assim como é que castiga o bispo D3, mas de fato as pretas têm um ataque bem interessante. Aqui B5 seguindo a partida, jogando o bispo lá para casa de 2 e agora cavalo por E4. Percebam como o Polmorph, né? Vocês percebem uma maturidade já diferente aqui no xadrez, toma as precauções, né? E jogou um B5 antes de recapturar o peão. Vamos vendo como segue. Cavalo toma, torre toma e agora bispo em F3. Luiz Paulsen ataca a torre e também pressiona agora o peão aqui de C6. Polmorph volta defendendo e aqui C3 foi jogado, um lance que pode trazer problemas, né? Porque esse lance cria alavanca para jogar no centro, o que é fantástico, seria muito bom para as brancas isso. No entanto, o Polmorph começa agora o esmagamento aqui. Dama D3 jogado, o início de um brilhantismo sem fim, que a gente vai acompanhar aqui agora nessa partida. Primeiro, aqui as brancas agora se sentem desconfortáveis, porque elas querem jogar com o bispo, por isso jogam aqui um B4 na tentativa de abrir espaço. O bispo volta para B6, se mantendo nessa diagonal, e aqui A4, as brancas desesperadamente querem soltar as suas peças. Peão toma, dama toma, parece que pouco a pouco as brancas vão se soltando, e aqui simplesmente bispo D7, trazendo mais uma proteção para o peão de C6. A partida seguiu com torre A2, aqui então jogado pelo Luiz Paulsen, um lance que traz a proteção para o peão, quem sabe quer jogar aqui com bispo A3, B4 e finalmente soltar aí o bispo no futuro. E aqui o Polmorph segue com o lance torre de A em E8. Vem trazendo as peças, dominando coluna e tudo mais. Dama em A6 foi jogado pelo Luiz Paulsen, um lance que faz todo sentido do mundo. Afinal de contas, vai querer trocar aqui as damas e finalmente vai conseguir colocar o peão em D4 e trazer as peças e tudo bem. Mas aqui o Polmorph começa o seu brilhantismo nessa partida. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar um lance aqui espetacular, vale a pena, né? Vale muito a pena. E notem o seguinte aqui, já existem várias ameaças na posição, né? Quando o Polmorph faz o lance torre de A em E8, o que ele tá ameaçando já na posição? Ele tá ameaçando dama por torre, seguido de torre checkmate, né? Então essa aqui é a verdade toda. E por isso dama A6 defende também essas ideias, né? E agora então a gente segue acompanhando o brilhantismo de Polmorph, porque ele não para o ataque não. Dama por F3, o melhor lance da posição, lance brilhante, como assim? Sacrifica a dama aqui Polmorph. Temos aqui G por F3 e agora a torre G6 cheque, olha essa combinação. Rei H1 e aqui nós temos o lance bispo H3. Um lance que promete ataques, aqui o rei já vai ficando sem casa, já vai ficando difícil de jogar. Aqui a melhor defesa na posição seria talvez um lance como dama D3, trazendo uma proteção para o peão de F3. No entanto, aqui as pretas ainda seguiriam melhores, possivelmente aqui com o lance F5. Depois de, por exemplo, um torre D1 poderia jogar o bispo G2 cheque, bispo por F3 cheque, aqui bispo por torre, por aí vai, com uma posição aqui melhor para as negras, por conta desse rei aqui que tá sofrendo todo tipo de ataque já na posição, né? Então, na partida seguiu com torre D1, colocando a torre aí em segurança, né? Em E1 ela não poderia ir, estaria vindo checkmate. E aqui, então, e torre G1 também não seria um bom lance aqui, por conta de torre por G1, seguido de torre 1 com cheque, seguido de checkmate, né?
Então olha que legal, né? Olha já a situação aqui do Luiz Paulsen, só sobrou a torre aqui em D1. A partida segue agora com bispo G2, cheque, rei G1. Bispo por F3, cheque, o rei é jogado lá para casa de F1. E aqui bispo G2, cheque. Indo pra cima, tem sequência de checkmate vindo aí. Aqui rei G1 foi jogado. O Pomorf passa o bispo pra H3 com cheque, joga de novo o rei lá pra casa de H1 e bispo por F2. Pomorf indo pra cima aqui. Claro que aqui também seria possível uma outra linha, pessoal, que seria jogar com torre G2 aqui, talvez fosse dar checkmate um pouquinho mais rápido, tá? Mas de qualquer maneira, as pretas melhores aqui. A partida segue com dama em F1, um lance desesperado, o melhor lance da posição, forçado, né? Não tem outro lance aqui para defender aqui o checkmate que tá chegando, né? Então é um lance forçado de fato aí, o lance da minha F1. A partida segue com bispo toma, torre toma. E aqui, incrivelmente, a gente tem todo mundo com duas torres e um bispo. Só que o Pomorf tem 2 peões a mais, né? Inacreditável. Torre E2 foi jogado, torre A1. Torre H6, o Pomorf não para de atacar, D4, e aqui, se você quiser dar pausa nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate, vale a pena, Pomorf joga e Luiz Paulsen abandona aqui a partida, e eu espero que você tenha encontrado o arrematador. Bispo E3, tim, e nessa posição o Luiz Paulsen abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, pessoal, aqui a grande ameaça na posição é checkmate em 2 lances. E não tem muito o que fazer aqui para evitar, né? Qualquer lance, bispo toma, tá vindo aí a sequência do mate. E se aqui quiser evitar, tem que jogar um lance como torre F2, que não faz nenhum sentido, né? Jogar mais ou menos assim, dessa forma, onde a gente teria um final completamente vencedor aqui para as negras. Pode até tomar com essa torre aqui, mais forte ainda, porque agora cai a torre lá de H, né? Muito bem, galera, aqui só para mostrar a finalização, uma torre a mais aqui, com certeza um final vencedor aí para as negras, né? Esse é Pomorf, galera, a gente vê já um xadrez mais sólido, ele é posicional até que se chegue à combinação, e a combinação é perfeita, né? Então, a gente segue aí mostrando os campeões do mundo ao longo da história, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!